Olá, meu amados, tudo bem? Prazer estar com você uma vez mais para mais um momento de estudo da palavra do Senhor nosso Deus, com um tema lindo, maravilhoso, quando fala salvos para mudar o mundo. Marcos capítulo 16, Evangelho de Marcos capítulo 16, no verso 15 ao 18, diz assim: Ordem imperativa do Senhor Jesus. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos, Jesus nos fez uma promessa, também nos deu uma ordem. Ele nos dá uma promessa de nós ficarmos em Jerusalém até que do alto sejamos cheios do poder. Quando eu falo nós, referindo aos discípulos que Jesus deu essa ordem. Mas nós não precisamos ficar em Jerusalém para ser cheios do poder, porque esta virtude, quando eu nasci, já estava à minha disposição. Quando eu cheguei na igreja, esta unção já havia sido derramada. Essa unção, esse poder de Deus, já acontecia na vida da igreja. E uma vez cheios do Espírito Santo, nós temos a missão de levar essa mensagem gloriosa àqueles que estão precisando. Vamos lá. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte e o Senhor os ajudava e, por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Marcos 16, 20. 3 objetivos. Primeiro, explicar como a igreja primitiva de Jerusalém cumpriu sua missão. Segundo, demonstrar como o evangelho transformou o mundo. Terceiro, saber como ganhar o mundo para Cristo. Esses 3 objetivos, nós vamos caminhar com eles até o final. Vem comigo, vamos descobrir. Porém, se você ainda não conhece o nosso canal, venha comigo, inscreva no canal, siga-me em nossas redes sociais, para que você possa receber sempre um novo vídeo, uma nova palavra que vai trazer edificação à sua vida. Você sabe qual a sua missão no mundo? Pergunta interessante. Jesus estabeleceu um grande propósito para a igreja. Você, como pessoa, você sabe? Não. Eu vou dizer que você veio para uma missão de adorar a Deus, de adorar, de ser um ser adorador. E agora que você entende que você é um ser adorador, você já reconheceu que Jesus é teu Senhor e Salvador, o que você vai fazer? Você vai anunciar, você vai cumprir a missão que Jesus entregou à igreja. Hoje, você vai aprender como os cristãos do primeiro século cumpriram esse chamado e o que aconteceu com o mundo quando o evangelho foi pregado sob o poder do Espírito Santo. Mesmo após 2 milênios de cristianismo, ainda encontramos muitos desafios na evangelização. Nossa geração ainda pode fazer muito pelo reino de Deus e já está na hora de nós, de você, eu, cada um de nós, descobrirmos qual é a nossa missão. Hoje você vai aprender qual é a sua missão. Vamos juntos? Bênção pura. Vamos lá. A igreja e sua missão transformadora. Primeiro, falaremos um pouquinho sobre a igreja de Jerusalém e uma poderosa comunidade perseguida. Vamos lá. Após o batismo no Espírito Santo, os cristãos primitivos em Jerusalém experimentaram um grande avivamento. Atos capítulo 2. Eles foram cheios do Espírito Santo.
foram cheios, foram batizados, receberam a promessa, como nós acreditamos, do batismo do Espírito Santo com evidência em falar línguas estranhas, tá certo? Sendo que ali aconteceu a glossolalia, quando as pessoas das nações que estavam ali ouviram aquelas pessoas que não eram poliglotas, estudiosos de outras línguas, falarem nas suas próprias línguas. Mas ali já foi uma demonstração do que o Espírito Santo podia fazer através da vida deles. Eles vão, então, a partir dali, compartilharem tudo o que eles tinham em comum. Eles vão ter o prazer de estar compartilhando com o seu próximo. E isso foi algo maravilhoso. Tudo o que eles tinham, eles traziam e procuravam estabelecer esse vínculo de fraternidade. Viviam juntos, em comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses primeiros crentes participavam da Santa Ceia e levavam uma vida de oração. Com isso, milagres extraordinários aconteciam todos os dias e muitos se convertiam ao Evangelho. A marca daquela igreja era uma igreja que vivia em comunhão. Tinha o prazer de partir o pão, de estar juntos, de estar de fato congregando. E isso foi algo assim maravilhoso que aconteceu na vida daquela primeira igreja. E esse marco daquela igreja nós precisamos ter também nos nossos dias. Algum tempo depois, o cristianismo tomou proporções universais e a história foi dividida. Com a vinda de Jesus, com a pregação do evangelho, o mundo de então foi partido no meio, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, uma vida, agora falando pessoalmente, uma vida cheia de pecado, cheia de tristeza, cheia de engano. E com Jesus, uma vida que pôde respirar a ação miraculosa do Evangelho. É uma poderosa comunidade perseguida. Milagres aconteciam frequentemente no meio da igreja cristã do primeiro século. O sobrenatural estava presente na vida cotidiana dos primeiros cristãos. O poder de Deus se manifestava de maneira tão intensa que os doentes ficavam nas ruas esperando o apóstolo Pedro passar, porque só a sombra do apóstolo Pedro curava. Olha que coisa linda. Colocavam os enfermos, porque não dava para Pedro orar para todo mundo, colocar os enfermos. A unção, o poder de Deus foi tão grande na vida do apóstolo Pedro, dos demais apóstolos, que a sombra dele tinha o poder de curar. Jesus falou sobre isso, que após ele, os discípulos fariam sinais extraordinários. E de fato aconteceu. Paulo, a Bíblia vai mencionar que ele, quando não podia ir, ele mandava o seu lenço e aquele lenço colocado sobre o enfermo curava. Olha só, agora era o lenço que curava? Não, era a atitude de fé daquelas pessoas que trazia a cura, mas era um exemplo de que aqueles homens eram vistos como homens de Deus. Conheciam, sabiam o tamanho da sua missão e trabalhava para que essa missão fosse bem desenvolvida. E eu e você? Estamos fazendo melhor? Adolescente, jovem, juvenil, criança, ancião, obreiro. Nós estamos fazendo melhor para o reino de Deus? Ou estamos simplesmente preocupados com cadeiras, preocupados com posições, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, enfim. Como fica isso? Esse é o reino? Esse é o evangelho que nós devemos pregar? Ou isso é uma briga dos homens por posições nesse mundo? Que Deus tenha misericórdia de nós. E você que está em formação, adolescente, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, juvenil. Que Deus te abençoe, jovem, para que você entenda que tudo nessa vida tem o seu dia para passar. Mas aquilo que você buscar no Senhor vai permanecer até o final. Vivendo em um mundo melhor, transformando o mundo ao redor e depois caindo na simpatia do povo. O cristianismo não mudou apenas o calendário, mas também impactou a vida de muita gente. Os valores de muita gente daquele período foram transformados. Hoje também, amados, tem muita gente que tem as suas vidas transformadas. Outros não. Outros querem
permanecer no seu erro, mas comer da comida que o evangelho oferece. Só que não adianta que quando chegar a hora do acerto de contas, Jesus não se deixará levar por essas pessoas. Na época do Senhor Jesus, e na época da igreja primitiva, homens e mulheres não tinham o mesmo valor. Mas o evangelho veio colocar a mulher também valorizada diante do Senhor. Tanto que a Bíblia vai dizer que tinham mulheres que serviam a Cristo, servia o ministério do Senhor Jesus. E Maria Madalena foi aquela mulher corajosa, com as demais foram lá naquela manhã de domingo para colocar o bálsamo, para poder embalsamar, colocar o bálsamo lá no corpo do Senhor Jesus e tiver aquela grata surpresa. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então, homens e mulheres, com a vinda de Cristo, passaram a ser iguais. Judeus e samaritanos que não se comunicavam, começaram a se comunicar. E é assim até o dia de hoje. O poder do evangelho, ele coloca homens poderosos diante da sociedade, com pessoas humildes também da sociedade, em um mesmo lugar. Isso se a pessoa quiser ir para o céu. Se quiser ir para o céu, é assim que deve acontecer. O evangelho de Jesus chamava todas as pessoas para Deus, independente de cor, de raça, de sexo. Não tinha problema. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Não importava se era gentio ou judeu, todos diante do Senhor tinham o mesmo direito de salvação. Caindo na simpatia do povo, a igreja em Jerusalém tinha um grande diferencial, e não era apenas os milagres, testemunhos e pregação cheios do poder. O maior diferencial dessa igreja foi a sua capacidade de amar. Quando a igreja ama, ela cai na graça do povo, porque o mundo está extinguindo o amor. O amor está tendo conotações diferenciadas, mas o verdadeiro amor só tem aqueles que servem o Senhor Jesus. E a igreja que serve o Senhor, ela precisa demonstrar esse amor verdadeiro diante da sociedade. A Bíblia diz que todos os dias as pessoas se convertiam. Isso acontecia porque onde há amor verdadeiro, o Espírito Santo, ele tem liberdade para atuar, porque as pessoas abrem o coração e permite que esta manifestação do Senhor aconteça. E isso é algo lindo, isso é algo maravilhoso, tá certo? Ganhando o mundo para Cristo, saindo da zona do conforto e evangelizando o mundo. Jesus disse aos seus discípulos que pregassem o evangelho em todos os lugares. Marcos 16,15. Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. No princípio, eles não entenderam isso. Eles permaneceram somente em Jerusalém. Seria como eu moro em um bairro chamado Granja Florestal. Jesus fala, Valmir, você tem que ir no bairro do Alto pregar o evangelho. Você precisa ir em Vargem Grande e pregar o evangelho. E eu falo, não, eu vou ficar só aqui no meu bairro, na minha comodidade, com todo mundo que eu conheço, minha família, tranquilo. E assim eles estavam. Eles receberam a ordem de ir pregar o evangelho em todo o mundo. Como diz lá Atos 1:8, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Mas isso simultaneamente. E eles não. Eles vão ficar somente em Jerusalém, até que Deus permitiu que chegasse uma perseguição. Quando chega então a perseguição, eles vão sair da sua zona de conforto e cada um vai procurar um caminho. Os únicos que permaneceram em Jerusalém foram os apóstolos. Agora os demais cristãos, eles vão sair pregando a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Quem sabe também, eu e você, estamos precisando sair da nossa zona de conforto. Sair dessa coisa boa.
Quem sabe? Precisamos entender isso. Deus nos chama para algo grande, para algo maior, e para isso nós precisamos, como o jovem pregou ontem, lá na nossa igreja, ele pôde dizer que nós precisamos fazer aquilo que o outro não fez, se nós queremos ser usados também de uma forma diferenciada. E foi um jovem que trouxe essa palavra. Então, muito importante, tá bom? Evangelizando o mundo. Os cristãos começaram a evangelizar o mundo e nunca mais pararam, verdade. Começaram lá com a igreja primitiva e até o dia de hoje, a igreja odierna está pregando esta poderosa mensagem. Quando esta mensagem deixará de ser pregada? Quando acontecer o arrebatamento da igreja, essa mensagem de salvação pela graça não vai precisar ser mais pregada, tá certo? Enquanto isso não acontece, vamos, como diz aí a expressão, né? Vamos arregaçar as mangas, né? E vamos trabalhar, porque trabalhar para o Senhor Jesus é maravilhoso. E outra coisa, aproveitando o tempo, porque o tempo está passando muito rápido. Se nós não tivermos cuidado, o tempo passa e nós não fazemos nada. O tempo passa, as ideologias são alteradas, os homens se corrompem, mas o evangelho continua o mesmo. Os homens mudam, as estações mudam, reinos mudam, querem mudar tantas coisas, mas a palavra do Senhor, esta permanece para sempre. Semana que vem, encerrando esse ciclo desse primeiro trimestre, nós falaremos sobre as promessas bíblicas para os salvos, tá bom? E concluindo hoje, diz assim: a igreja primitiva em Jerusalém mudou as estruturas do mundo pela força transformadora da mensagem do Evangelho. E nós também, que compomos a igreja do século XXI, somos chamados por Deus para cumprir esta missão de ganhar o mundo para o Senhor Jesus. Ide por todo o mundo. As multidões estão com sede de salvação e você pode fazer a diferença. Fale de Jesus para os seus amigos, para a sua família, aonde você estiver. Aproveite a oportunidade e vamos fazer valer esse tema. Somos salvos para mudar o mundo com a mensagem do Evangelho. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, te aguardo para o nosso próximo vídeo e caso você ainda não tenha feito a sua inscrição no nosso canal, não segue em nossas redes sociais, vem comigo para receber cada dia um vídeo novo de estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Um forte abraço, até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe.